E uma coisa que a gente sempre gosta de começar esses papos através do óbvio, que a gente está num momento que o óbvio é necessário. E eu vejo muita paixão no que você faz, né? Culturalmente, na literatura e tal. E para ter essa paixão, Ana, tem que ter assim, muita força de vontade, ainda mais nesse país. E eu queria que você começasse do início, porque eu acho que é uma maneira até de incentivar a rapaziada que está começando a entrar na literatura, etc., nas artes. Como é que a literatura te impactou? Como é que se foi na infância, se foi na adolescência? Como é que a literatura entrou na sua vida e fez com que você se encantasse, se apaixonasse pela palavra? Olha, muito interessante isso. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo e que nos assistirão futuramente, aí, visto que o vídeo fica no canal, né, da editora Merda na Mão. E gratidão pelo convite. A honra é toda minha estar aqui colaborando e unindo forças, né? Num coletivo aí vamos dizer que propagadores da cultura, né? Principalmente da cultura periférica, né? Marginalizada. Ela não é marginal, ela é marginalizada pela elite, tá? Marginal ela não é. Eu sempre gosto de pontuar essa questão. Também por trabalhar com a língua portuguesa, a gente não tem como, né? O ouvido dói um pouquinho, mas é uma questão de maneira de falar quando a gente diz que é periférica e marginal. Ela é marginalizada pela elite. Enfim, essa questão, você me fez uma pergunta que me deu vontade de responder sim, lá dos primórdios da minha infância. Não que faça muito tempo isso, mas tem um tempinho aí. É muito interessante essa questão, porque eu não sou muito de falar da minha vida pessoal, mas não tem como não tocar muito na vida pessoal para falar dessa minha ligação com a literatura, né? Quando criança, não temos muitos até hoje, né? Mas temos bem mais do que tínhamos quando eu era criança, muitos recursos, né? Mas tínhamos dentro do que era comum naquela época. Naquela época a gente brincava, eu não propriamente dito, que meu pai me deixava, mas a gente brincava na rua, a galera brincava na rua, né? Meninos com brinquedos ali de peão, jogava bola, meninas também, não era tão como hoje em dia, né? Depois é que passou por um tempo de que menino não pode, e depois aí agora a gente está flexibilizando isso novamente. Mas, enfim, por motivos que não vêm ao caso, assim, eu não tinha muito essa liberdade para brincar na rua. E, entre outras coisas também que não vêm ao caso, o que me sobrava era a escola, né? É uma parte triste, que eu não gosto de falar, mas o que me sobrava era a escola. Isso parece triste, porque na escola eu sofria bullying. Então, quer dizer, ou eu ficava na frigideira me fritando, ou eu caía no fogo e torrava de vez. Então, o que eu pensava, assim, se a gente for usar essa metáfora, eu ficava um pouquinho em cada canto, um tiquinho em cada canto, que aí eu nem fritava e nem torrava, né? Então, era isso. Então, a escola, para mim, era o meu refúgio. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu lembro que eu falava assim para minha mãe, eu lembro, inclusive, eu olhando a minha mãe na visão de baixo para cima. Mãe, quando é que eu vou para a escola, né? Tantos anos atrás, eu tenho 45 anos, então quando eu tinha a idade de 4, 5 anos, 3, 4, 5 anos, que é quando as pessoas entram ali no ensino, educação infantil chamada hoje, que naquela época chamávamos de prezinho, né? Isso eram poucas unidades públicas, quase não se tinha. Então, assim, era muito difícil ter vaga e, obviamente, minha mãe não conseguiu vaga, né? Então, eu entrei na primeira série mesmo, com 7 anos de idade, por fazer aniversário ali em setembro, então era 7 já para 8. Então, eu ficava ali no pé da minha mãe. Quando é que eu vou entrar na escola? Eu sempre quis escrever, ler. Era uma coisa muito assim. Muitas crianças têm isso e nem por isso são amantes da leitura, né? Nem da escrita. Eu sei. Mas, e nem eu sabia que seria. Mas hoje em dia, olhando para trás, eu vejo isso. Já começou naquela época. Inclusive, na escola, eu me destacava nas redações. Eu não era muito boa em matemática, não, mas eu me destacava nas redações, né? E eu percebia também que o meu emocional, ele influenciava muito, né, nas questões que eu escrevia. Eu conseguia elaborar, assim. Quando falavam para mim que era para escrever uma ficção, eu sempre usava o que acontecia comigo para colocar ali. Hoje em dia eu trabalho muito isso com os meus pacientes também na psicanálise, como escrita terapêutica, que é uma vertente aí que a ciência, né, aprova dentro da psicologia e tudo, e funciona muito bem. Tem gente que fala, não gosta de ir no psicólogo, falar e tudo, escrever ajuda. Óbvio, se for orientado por um profissional, vai te ajudar muito mais. Cada um sabe de si o que é melhor.
Mas quando a gente está dentro de uma situação que precisa da ajuda do outro, a gente não sabe por onde começar. Tá um bolo, novelo, né? Então precisa achar essa ponta, então o profissional ajuda bastante. Mas em questões mais avançadas. Mas escrever por si só, por isso que um diário ajuda muito, né? Gosto muito de escritas de diário, como o Diário de Anne Frank, entre outros aí. Então, o primeiro livro infantil que eu publiquei, né, no início, acho que foi o primeiro até da editora PMC, que foi um texto que eu já tinha, ele foi adaptado, claro, porque uma escrita de criança, ela é mais precária, vamos dizer assim, do ponto de vista literário, mas a história em si eu mantive, que é o dono da bola. Era um dos meninos que praticava bullying comigo, inclusive até o nome dele eu usei, né, na história. Então, virou o primeiro livro infantil que eu publiquei na vida. Veja bem, uma redação feita a pedido da professora na sala de aula. E quando ela falou que a temática era livre, eu peguei aquela história e joguei no papel. Claro que eu, né, coloquei num contexto ali pedagógico para que não assustassem as crianças de hoje em dia. Porque eu aproveitei aquilo ali para canalizar as minhas emoções. Então, essa questão minha, essa vertente minha, ela vem desde muito cedo. Eu sempre tive, assim, um desespero, né? Como a minha mãe diz, nossa, que menino desesperado. Quando eu quero ver, quando for para ir para a escola, você vai querer estudar. Sabe igual quando quer lavar a louça, a criança quer lavar. Eu quero ver se quando tiver idade vai querer lavar. Normalmente não querem. Mas eu surpreendi a minha mãe. E falando em mãe, era o sonho da minha mãe, né? Ela não teve muitos recursos, não teve possibilidades, né? Situação para poder estudar, era o sonho dela. Então, ela disse que aí ela se realizou através de mim e de outros irmãos meus também, que acabaram se formando e dão muito orgulho para ela. Então, isso vem da infância, viu? Desde lá, dos 5 anos eu já perguntava, mãe, ela falava, daqui 2 anos você vai para a escola. Eu quero 7, quando eu teria os 7 anos. Foi interessante você perguntar isso, porque eu tive um resgate agora da infância. Bem gostoso até. Bacana. E aí, malucos e malucas, recebi via correio esse maravilhoso livro da Ana Cordeiro, Mulheres Negras em Movimento. Ana Cordeiro é uma guerrilheira da cena cultural, é uma artista, escritora assim, que tem um trabalho muito forte, muito potente, e ela é uma das idealizadoras da editora APMC. Acompanhe o trabalho dela, que é muito foda. Ana Cordeiro, gratidão.